Muito boa tarde para você que acompanha mais um episódio do nosso podcast do Grão à Barra, voltado para o setor de cacau e chocolate. Hoje a gente vai conhecer mais uma história lá do Pará e para conversar comigo já está conectada aqui a Eunice Gutzai. É assim, Eunice? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e contar um pouco da nossa história. Sim, o sobrenome é Gutzeiter, que significa bom tempo em É alemão? português. É alemão. É Sim. alemão. Muito bom. Eunice, vamos lá então, né? A gente está fazendo a parada aí, então hoje com você no estado do Pará, principal estado produtor de cacau. Conta pra gente um pouquinho da sua história, como tudo começou, e aí a gente vai proseando. Sim, então, a história do cacau na nossa família, ela vem lá desde quando eu era criança. Meu pai imigrou na região, no estado do Pará, em 1960. Depois de vender a sua fazenda lá no Espírito Santo de café, foi desbravar as terras do norte. Então era aquele período que tudo estava em construção, né? Passou por Brasília, estava sendo construída. Então ali ele encontrou um general Rondon, falou: não, seu Ervino, vai para aquele lado lá, que era o Pará. Então ele foi, acabou chegando em Paragominas. E na região da Transamazônica, em 1975. Agora, tem uma história interessante que vale ressaltar, porque em Paragominas era uma região muito violenta naquele período, chamado inclusive de Sim. Paragobala. Então, meu pai teve bastante desafios e justamente ele, né, sendo ele muito cristão, falou assim: Senhor, se tu me ajudares a sair daqui, eu vou construir, fazer alguma coisa em prol das pessoas da região. Então ele foi para a região da Transamazônica com o propósito para fundar um colégio agrícola. E ali ele fundou um colégio agrícola, que é o Iatai, construiu no quilômetro 150 quilômetros depois de Altamira, e justamente do lado comprou a fazenda e começou a plantar cacau em 1975. É uma história bem interessante, porque ali tudo estava iniciando, né? Então, a Transamazônica praticamente ela foi inaugurada em 1972, a rodovia, né? A BR-230, e inicialmente as pessoas plantavam cana-de-açúcar. Por quê? Porque foi instaurada ali uma usina de açúcar, só que depois de algum tempo essa usina não avançou, então ela inclusive foi fechada. Posteriormente, meu pai iniciou também a fazer exploração de madeira, instalou um complexo de serrarias, mas também falou: não, não é exatamente isso que eu gostaria de fazer. E por que o cacau, finalmente? Porque é uma planta que é de acordo, né, ela é nativa do bioma amazônico, né? Então, protege as florestas, e justamente foi um dos primeiros a plantar cacau ali naquela região. Eunice, então você está me trazendo aqui dois pontos importantes da história da família de vocês. Primeiro, seu pai foi um dos primeiros a chegar com a coragem aí para o cultivo de cacau. E esse colégio agrícola, ele funciona ainda? Sim, é um colégio Tá. agrícola que, graças a esse colégio, inclusive acabamos de lançar um livro que conta a história da fundação do colégio. Graças justamente a essa ação do meu pai, muitas pessoas puderam estudar na região, porque era uma região que, você não tem ideia, não tinha estrada, né? Então, tinha Sim. estrada, mas a logística era muito complicada, períodos de chuva, atoleiros e etc. E justamente não tinha, né? Não tinha outras opções. Então, esse colégio pertence à organização adventista, né, a qual fazemos parte, a igreja. Então, eu não sei se você conhece, mas existem outros colégios também em todo o Brasil, Sim. inclusive fora do Brasil, universidades, hospitais. Então, realmente, ele fundou o colégio e doou para a organização adventista. E aí, vamos falar agora, então, sobre o cacau, porque pelo que eu entendi, as duas histórias andaram junto, é isso mesmo? Exatamente, porque como era tudo início, então, inclusive no colégio, né? Então era um colégio 3.000 hectares, grande, uma fazenda, internato, né? Na verdade, em que as pessoas vinham, poderiam estudar, ficar, então vinham de outros estados, inclusive.
e ali também foram plantadas as primeiras plantas de cacau. E justamente foi aquele período inicial, graças à CEPLAC, que fez um trabalho extraordinário naquele período, incentivando e também desenvolveu uma genética que faz parte até hoje dos plantios da região do Pará, que é o híbrido, que são uma genética, na verdade, são 15 variedades que formou essa genética, ou seja, maior produtividade, resistência a doenças, e assim todos aqueles agricultores que tinham imigrado para aquela região começaram a plantar cacau. E justamente hoje o Pará ele tem expansão, né, uma produtividade que gira em torno de 145 mil toneladas ano, e realmente temos solo perfeito, clima perfeito, e ali a vassoura de bruxa ela não persiste, porque o clima é bastante equilibrado, então quando vem o ciclo da doença, então entra outro clima, chuvas ou sol, e assim a doença não persiste. E Eunice, pelo que dá para perceber, conversando um pouquinho com você, aparentemente você deve ter ouvido muitas histórias do seu pai de quando ele começou, né? E o que ele conta, assim, daquela época, né? O quão difícil, eu tô te perguntando isso, porque quando os produtores chegam com uma novidade em alguma região, há muita resistência por quem já está, né? Na área, até que se prove que deu certo. Eu imagino que tenha sido um começo de muitos desafios, né? Sim, com certeza. Ao longo desses anos, os desafios foram enormes, porque aquele período inicial, o Brasil era um grande produtor de cacau, somente que no início, obviamente, depois já tinha a Bahia produzindo, né, mas isso aí a gente conta lá na frente. Então, esse início na região da Transamazônica, obviamente, tudo, né, logística, que é a principal questão, mercado, né? Então, as multinacionais já estavam presentes, eu acredito que não todas, mas pelo menos uma ou duas, mas especialmente tecnologias, né? Obviamente não tinha, mas principalmente a logística, né? Isso foi muito difícil nesse período inicial. De qualquer forma, os anos se passaram e agora realmente é um momento positivo, porque finalmente a gente percebe que o cacau ele está vivendo, né? Antigamente escutávamos o cacau valerá ouro. Então, acredito que hoje estamos vivendo esse período. Obviamente é passageiro, sabemos que não é eterno, né? Então, mas essa importância de realmente nos organizarmos e trabalharmos para realmente estruturar o segmento como um todo. De qualquer forma, os desafios da Transamazônica, principalmente, eu diria, naquele período foram a logística. E quando a gente fala no cacau hoje, né? Porque pelo que eu estava olhando aqui da história de vocês e as informações que o nosso jornalista Guilherme Dorigatti, que foi quem trouxe a Eunice para o nosso podcast hoje, trouxe, você não produz só cacau commodity, né, Eunice? Você tem o cacau fino também, né? Exatamente. Então, esse movimento do cacau de qualidade, ele começou lá atrás, mais ou menos em 2009, 2010. Tivemos aí um precursor, vale a pena ressaltar, que foi o João Tavares, que assim foi, para mim, foi realmente uma inspiração. Ele tem fazenda na Bahia. E eu morei 17 anos fora do Brasil, fui estudar na Europa, acabei ficando, na verdade, por coincidência, no país, né, chamado País do Chocolate, a Suíça. Então, fui estudar, migrei muito jovem, 18 anos, voltei. Então, quando, primeira coisa, eu falei, cara, nossa, que bacana, né? Terra, fazenda grande, etc. Mas só commodity, né? Não fazemos a qualidade, mas por quê? Isso realmente não está certo. Então, quando eu estava ainda na Suíça, eu visitei o Salão de Chocolate em Paris e vi o João da Bahia, João Tavares, ganhando um prêmio, melhor amêndoa. Eu falei, nossa, que lindo, que maravilha. Então, realmente começamos a trabalhar. Na verdade, demorou um pouquinho, mas foi lá em 2019. Ficamos entre o primeiro e o segundo lugar melhor amêndoa do Brasil e participamos também do Cocoa Awards, ficando entre as melhores do mundo. E a partir daí começamos a exportar. Exportamos para o Chocolatier Bonin, entre outros. Mas depois percebemos porque o cacau de qualidade ele requer toda uma metodologia, né?
frutos selecionados, fermentação de 5 a 7 dias, secagem lenta. Então, quando você faz um lote, digamos, 5 toneladas, 10 toneladas, ok. Mas quando você começa a partir para um container, 20 toneladas, 40 toneladas, então você pode ter oscilação de qualidade, né? A fermentação ela é bastante complexa, então colocamos o pé no freio e falamos, não, vamos trabalhar na infraestrutura. E atualmente é justamente um projeto que estamos dando andamento, inclusive meu sobrinho está à frente desse projeto, e investindo numa automação, numa melhor automação, porque não tem como automatizar tudo, né? O cacau, ele é manual, ele é comunitário, então ele precisa da mão de obra, mas de uma forma geral, esperamos restartar nessa exportação em breve também. E Eunice, você foi para fora para trabalhar também com chocolate ou foi uma coincidência sua passagem por Paris? Então, a ida foi para estudar. Eu já fazia faculdade segundo ano em São Paulo, mas como os nossos avós são alemães e justamente vieram como missionários, inclusive para o Brasil lá em 1895, então tinha aquela vontade, né, de voltar às raízes. Então, escolhi a Suíça porque fica no meio da Europa. É um país, na verdade, a Suíça é um pequeno paraíso, né, digamos. Mas, e aí fui para estudar, gostaria de estudar uma escola que tinha em Lausanne, na verdade, que é Hotelier. Na verdade, não concluí essa escola, mas acabei fazendo a escola comercial e economia, e acabei casando, né? Se passaram 17 anos e 10 anos atrás, o tempo está passando muito rápido, já voltei, e aí realmente voltamos para a fazenda, né, para a região da Transamazônica, e aí justamente onde começou todo esse processo de evolução, né, de qualidade, etc., com o cacau. E pelo que você tá me contando, as outras gerações da família estão envolvidas nisso, então também esse legado vai continuar. Com certeza, a família inteira, nós somos cacauicultores. Temos 2 irmãos mais velhos que tiveram suas fazendas quando jovens. Nessa fazenda estamos minha irmã Elci, Elton, meu sobrinho, meus pais, meu pai ainda que está vivo, com 92 anos, guerreiro, forte, minha mãe também, 86, e somos todos cacauicultores. Meu pai, assim, sempre visionário, né, ultimamente a idade está se fazendo sentir, mas ele sempre, minha filha, está avançando com os projetos? Quero plantar mais cacau, quanto de área você já tem? Então, ele realmente é incrível. E dar continuidade nesse legado da família, para mim é realmente um grande prazer, porque eu, inclusive, gosto de comentar com a fundação da Associação Nacional, inclusive, realmente estava faltando essa organização. Então, realmente, para mim, virou uma missão, realmente, pelo meu pai, pelo sacrifício de vida, por todos esses cacauicultores da região da Transamazônica, porque tivemos momentos assim realmente difíceis. Tivemos anos de queda de preço, cacau super desvalorizado, sem políticas públicas, realmente, mas muito, muito, muito difícil. Então, assim, eu acho que os cacauicultores de verdade, assim, merecem um prêmio, porque são guerreiros, persistiram, não abandonaram suas propriedades, e hoje realmente é um momento de ascensão, e assim, mas muito importante também essa consciência, né, de realmente organizar, porque estamos no início ainda. E Eunice, como é que você enxerga esse atual momento, né? Você já até mencionou antes na sua fala que o cacau valendo ouro, a gente tem um problema global de abastecimento muito grande, tem o Brasil avançando de alguma forma, e enfim, oportunidade do produtor conseguir fazer de fato dinheiro, aquele produtor que se manteve na atividade, né? Como você mesmo disse, ele começa a vislumbrar aí um futuro mais promissor, mas de modo geral, como é que você tem visto esse momento para o mercado do cacau? Sim, é um momento realmente único, né? Então, as causas não é assim, apareceu, né? O cacau disparou, a commodity não é por isso. Sim. Justamente porque precisamos entender, né? Fazer essa análise mais profunda. A África, que é o grande produtor mundial,
têm as suas plantações antigas, né, que estão sofrendo bastante com a mudança climática, também incidência de pragas e doenças. Então, isso teve a grande influência para que a produção lá diminuísse, né? O Brasil, até então, inclusive, ainda importa cacau. Estamos quase chegando na autossuficiência, obviamente depende do ano, anos somos autossuficientes, tem anos que realmente precisa se importar, mas ao longo desses anos a cacauicultura cresceu em expansão, mas de forma bastante limitada, tanto porque o cacau oscilava bastante o preço, então investir na cacauicultura, a falta de tecnologia, realmente isso reprimia, né, o avanço. De qualquer forma, esse momento é realmente fantástico, porque hoje temos aí, 2 anos atrás, vendemos cacau a R$10 o quilo. Hoje estamos a R$58 o quilo. Antes de ontem, R$61 o quilo. No Pará, falamos quilo, né, e tonelada. Na Bahia, se usa a arroba, que quer dizer 15 quilos por justamente uma arroba. Então, esse momento é maravilhoso, sim. A perspectiva é que dure pelo menos 2 safras, vai depender, obviamente, de como essa produtividade, né, ela avança. Eu acredito que ela pode ser bastante rápida, porque hoje temos genéticas que produzem 5 a 6 quilos por planta, as varietais. Então, um plantio, normalmente o híbrido, que foi colocado no estado do Pará, é uma planta, é uma muda que ela começa a produzir com 5 anos a sua produtividade máxima, 3 anos começa as primeiras colheitas, mas as varietais começam a produzir, ela tem uma produtividade precoce, começam com 1 ano e meio. Então, assim, impressionante. Fiz parte ali estava na Fruit Attraction, né? Então, todos que eu converso praticamente estão plantando cacau. O pessoal do grão, das frutas. Então, a gente pode assim, ter um aumento de área, então, Eunice? Exatamente, mecanização. Então, pessoal muito forte, Legal. realmente com grande poder aquisitivo, que consegue colocar tecnologias, alta produtividade, sistema de irrigação. Então, eu creio que a gente vai ter uma retomada aí num período máximo de 2 anos. Muito bom. Eunice, eu gostaria de agradecer a sua participação e a sua disponibilidade. Volte sempre aqui ao Notícias Agrícolas, ao nosso podcast. Estamos de portas abertas e conforme você for vendo essas coisas acontecerem, vai nos avisando que a gente tem muito interesse em continuar acompanhando vocês por aí. Muito obrigada, viu? Sim, eu gostaria de deixar justamente uma última fala aqui para nossos produtores, para todos os cacauicultores do Brasil, para que Perfeito. justamente se unam à NPC neste momento, que é um momento assim crucial, né, aproveitando esse preço, né, um momento de realmente colocar, organizar as propriedades, as plantações, mas sobretudo estruturar o segmento como um todo. Então, por favor, se unam à ANPC, a Associação Nacional dos Produtores de Cacau, para que juntos possamos realmente trazer as políticas públicas, trazer soluções, tecnologias e estruturar o segmento como um todo, porque realmente, afinal, gente, cacau e quem produz essa fruta que traz tantos benefícios para a nossa saúde, flavonoides, polifenóis, antioxidantes, realmente, né, muito importante. Então, assim, para que realmente possamos tornar a cacauicultura sustentável, não somente na teoria, mas de fato na prática. Obrigada. Muito obrigada, Eunice. Até a Obrigada a próxima. vocês, foi um prazer estar aqui com vocês. Portanto, então, estivemos aqui com a Eunice, que contou um pouquinho da história da sua família e também as perspectivas para a produção e mercado do cacau no longo prazo. A gente está vivendo um momento, épico para a produção. Quando a gente fala em preço, é hora de arrumar a casa. E a gente aqui no podcast continua buscando aí as principais informações para te ajudar na tomada de decisão e principalmente para ajudar com que o produtor, de fato, avance com o cacau no Brasil. Eu sou Virginia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia e até semana que vem.